Olá, boa noite. Nuno Gonçalves para um novo vídeo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este direto. Espero que tenhas tido um grande dia. Tu gostavas de saber a importância da água na tua saúde? Se sim, fica atento que é disso que eu vou falar hoje. Vou aguardar um pouco para ver se chega mais alguém. Está uma pessoa. Se achares este tema interessante ou que interessa a alguém que esteja preocupado com a água ou com a saúde, partilha com essa pessoa e que certamente essa pessoa vai agradecer, e eu também. Toda a informação é bem-vinda para aqueles que gostarem destes temas, não é? Olá, Carlos, bem-vindo. E Lídio também, espero que esteja tudo bem. Bem, a água é o nutriente mais abundante no nosso corpo. Não sei se tu sabes, mas mais ou menos 70% do peso do nosso corpo é água. Mais ou menos 70% no peso do corpo de um adulto é água. Por exemplo, um bebê chega a ter 90% do peso é água, enquanto que um idoso pode descer até aos 60%, 59%, 60%. E isto tem a ver com a perda da sensação da sede à medida que os anos vão passando. Porque nós temos no cérebro uma glândula que se chama hipotálamo e lá fica situada, por assim dizer, a sensação da sede e a sensação da fome, muito próximas. Então, à medida que a idade vai passando, o comum é a pessoa ir perdendo a sensação da sede e essa sensação vai ser trocada pela sensação da fome. Então, muitas das vezes, a pessoa pensa que está com fome ou com apetite, neste caso com apetite de comer, e na verdade estará com sede, só que a sensação é disfarçada pela fome. E então a pessoa acaba por comer e não beber, chegando a estar muitas das vezes desidratado. Que aliás, a maior parte das pessoas anda desidratada e não sabe disso. Eu falo com muitas pessoas que me pedem ajuda para melhorar de problemas de saúde, e uma questão que eu faço sempre é qual é a quantidade de água que bebes por dia. Porque realmente a água, como eu falei no vídeo anterior, é essencial para se ter saúde. E essas pessoas, muitas delas, dizem que eu bebo muita água. E eu, muita e pouca, isso depende de cada um, não é? Qual é a quantidade, mais ou menos. E essas pessoas, algumas dizem... Tive recentemente um caso de uma pessoa que disse que bebia 330 ml, uma garrafinha de 330, dava para 2 dias. Ora, isso é um absurdo. 330 ml para 2 dias é um absurdo. Já ouvi falar também de pessoas que bebem um copo de água por semana. Isso não chega a nada, não é? Porque isso tem que ser adaptado mais ou menos ao peso, que é mais ou menos 1 litro de água por cada 30 kg de peso. Seria mais ou menos assim no caso da pessoa ter um estilo de vida mais ou menos saudável, porque depende, se a pessoa tiver hábitos como fumar, beber álcool, tomar muitos cafés, por exemplo, teria que aumentar o consumo de água a mais meio litro. Portanto, se pesas, por exemplo, 80 kg, terias que beber em média de 2,5 litros a 3 litros de água. Se pesas 60 kg, 2 litros seria uma média geral.
se for uma pessoa que não tenha esse hábito de tomar muitos cafés, de fumar, de beber, porque senão terá que aumentar a quantidade para ter uma saúde plena. Porque a água está presente em toda a parte do nosso corpo, nos órgãos, nos tecidos, no sangue, em todo lado. E, por exemplo, uma forma de saber se estás desidratado é uma forma muito simples, é através da urina. Se a urina estiver transparente, é sinal que estás bem hidratado. Se a urina estiver com um tom amarelado, já é sinal de desidratação. Normalmente a urina com um tom amarelado ou é desidratação ou é excesso de vitaminas do complexo B, o que é pouco comum. É pouco comum ter excesso dessas vitaminas, a não ser que tomes suplementos do complexo B. Se não for o caso, é pouco comum e é sinal de desidratação. Portanto, há que beber mais água. Olá, Cláudia. Seja bem-vinda. Carla Fitas também. Muito bem-vinda. Bem, a água, para ser uma água boa, terá que ter algumas características. Eu vou falar aqui de algumas que acho importantes. Vou tentar usar termos não muito técnicos, coisas simples para que toda a gente entenda. E, aliás, é muito simples. Isto é muito simples. Uma das coisas importantes da água é a pureza. Claro, a pureza, normalmente, se for uma água filtrada, depende também depois dos filtros. Andam para aí também muitos filtros que, por exemplo, filtros de osmose reversa ou osmose inversa, é a mesma coisa. Eu isso não aconselho, porque isso é usado para filtrar, por exemplo, a água do mar, para retirar o sal, os minerais, e isso fica uma água morta. Uma água sem minerais, nós também não queremos isso. E então, mas há filtros bons. Outra coisa também para a água ser boa, e aqui vamos entrar um pouco na bioquímica, é o pH. O pH neutro é 7. Depois, de 0 a 7, de 1 a 7 é ácido. De 7 a 14 é alcalino. Ora, o nosso sangue tem em torno de 7,35, 7,45. É o pH do sangue. Ora, a água ideal seria 7 para cima, 7, 8, 9, dependendo se são pessoas com problemas de saúde. Penso que deveria aumentar, tomar uma água com um pH mais elevado. Mas atenção, eu falo de uma água com um pH mais elevado, mas tem que ser um pH natural da água e não como vejo algumas águas com um pH que é aumentado, mas não é de forma natural. E então já não seria benéfico. Porque a água, esse pH, quando a água cai no estômago, o estômago vai neutralizar aquele pH. Porque o estômago é ácido, vai neutralizar. Mas é impossível o estômago fazer ácido clorídrico para neutralizar esse pH. É impossível sem também produzir bicarbonato no sangue. Por isso, o sangue 7,35, 7,45 com bicarbonato vai alcalinizar o sangue e não é possível também o sangue passar desse valor. Então, o corpo, como é muito sábio, vai enviar essa alcalinidade para o tecido, que é o que nós queremos. É o estômago ácido e o tecido alcalino. Olá, Pedro. Muito bem-vindo.
Outra coisa importante também na água é o ORP, ou Redox, que é o potencial de óxido de redução ou de oxidação. E isso é uma medida que define ou se a substância é oxidante ou se é antioxidante. Neste caso, a água teria que ter um ORP negativo para ser antioxidante. Também é um aspecto importante na água. Outro aspecto é a condutibilidade, que é basicamente os sinais sinais elétricos do nosso corpo. Por exemplo, quando mexemos um braço ou uma perna, o sinal que vem do cérebro ao braço ou à perna, onde for, a rapidez com que esse sinal é feito. Há pessoas que demoram muito, por exemplo, para levantar o braço, para levantar a perna. Tem a ver com a condutibilidade da água também. Também tem a ver com isso. Não só, mas também. Olá, Nuno Andrade. Espero que esteja tudo bem. Um grande abraço. Outra coisa importante também é a tensão superficial, que também deverá ser baixa, porque a água, por exemplo, para subir aos capilares, tem que subir, convém ter uma tensão superficial baixa para chegar a todas as zonas do corpo. Bem, no caso de desidratação, os primeiros sintomas que normalmente começas a ter em caso de desidratação, para além da urina, como já falei, a cor da urina, também por exemplo, aumenta os níveis de histamina, que causa alergias, dores, asma, constipações, vai causando essas coisas. Por exemplo, também causa, por exemplo, falta de memória. Também é uma das coisas que à primeira, basta ter, se estás 2% desidratado, começas a ter ali umas falhas de memória. E muitas outras coisas, como depois, à medida que vais estando desidratado, se não fores hidratando, vais tendo problemas, por exemplo, crises de fibromialgia, doenças crónicas como artroses, por exemplo, aquelas dores de coluna. Na coluna nós temos, provavelmente já ouviste falar disto, dos discos que temos na coluna. E entre esses discos, entre um disco e outros e elos, está lá água e minerais e colagênio, mas fundamentalmente também água, e quando falta, eu vou dar aqui uma analogia para entenderes. Uma máquina, para trabalhar bem, tem que estar sempre lubrificada com óleo, não é? Faz parte da manutenção constantemente chegar óleo para as peças dessas máquinas trabalhar bem. Pronto, o nosso corpo é parecido. Tem que ter a água. A água é como se fosse o óleo, o lubrificante, para esses discos funcionar bem. Basicamente é os discos, os elos, para tudo funcionar bem. Quando está em falta, como é que acontece numa máquina? Quando está em falta o óleo, as peças começam a desgastar e até, por vezes, até partem, não é? E no caso do nosso corpo é igual. Os discos começam a desgastar e depois vêm as dores e por aí fora. E muitas das vezes tomar água com sal, por exemplo, com sal, que tem minerais, o sal, vai ajudar. O sal também também tem uma medida que também é muito simples. Por exemplo, num litro de água, acrescentares uma colher de café à volta de 2 gramas, 2, 3 gramas no máximo, num litro de água, e ires bebendo todos os dias, por dia, não é? 1 litro com o sal, e por exemplo, se pesa 60 kg, 1 litro com aquele sal, e outro litro sem sal, já faz 2 litros. Mas não é o sal o sal de mesa, que isso é cloreto de sódio. Eu refiro-me ao sal marinho não refinado,
que é um sal que tem mais de 80 minerais. Esse sim é benéfico. Espero que estejas a gostar do vídeo. Já agora, se quiseres mais informações sobre o tema ou qualquer questão que tenhas, podes mandar-me uma mensagem que eu tenho todo o gosto de partilhar contigo alguma informação e dar a minha opinião. Nuno Andrade usa o sal rosa dos Himalaias. Eu também uso esse. Também é muito bom esse. Olá, Vânia. Espero que esteja tudo bem aí na Alemanha. Um beijinho. Bem, este era o vídeo que eu queria fazer hoje sobre a água. Eu volto para a semana para um novo vídeo com um novo tema. E uma boa noite, um grande abraço. Muito obrigado por estares a assistir. Boa noite.